Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético. Eu vou fazer agora uma questão de linhas de campo. A questão diz assim: duas espiras iguais, cada uma com um raio de 2π centímetros, são colocados com centros coincidentes em planos perpendiculares, sendo percorrido pelas correntes I1 de 4 A e I2 de 3 A. Caracterize o vetor indução magnética resultante no centro O. Dados: μ é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar de como é o campo magnético gerado por uma espira circular. Para a gente determinar o sentido do campo magnético, a gente vai usar a regra da mão direita, tá? Aqui, o polegar vai indicar o sentido da corrente elétrica e os outros dedos indicam o sentido do campo magnético em relação ao centro da espira. A ideia aqui é você pegar na mão direita o dedo do joinha, ele vai estar na direção da corrente elétrica. E, como se você fosse pegar um bambolê ou a alça de uma bolsa, a alça da mochila. Quando você vai pegar a alça da mochila com os seus dedos, tirando o dedo do joinha, né, os outros 4 dedos da mão, você vai notar que os seus dedos eles vão fazer um movimento circular, né? Então, a gente pode ter essa ideia aqui, ó. Quando você vai pegar o bambolê ou a alça da mochila, esse aqui vai ser a direção e o sentido que seus dedos vão estar fazendo. Então, o campo magnético no interior da espira, ele vai ter exatamente essa direção, como a corrente elétrica está girando aqui, certo? Agora, para a gente lembrar, né, o campo magnético ele tem algumas características importantes. A primeira é a sua direção, ela sempre vai ser perpendicular ao plano da espira. Imagina que aqui eu tenho uma folha de papel e o campo magnético ele sempre vai ser o quê? Um ângulo de 90 graus com a superfície da espira. Segundo, o sentido vai ser obtido pela regra da mão direita, né? E a gente pode considerar que cada pedaço do fio aqui, da espira, ela vai ser considerada um pedaço de fio longo. Então, a gente vai ter a direção e o sentido, tanto do campo magnético quanto da corrente elétrica. E quando o módulo da espira, em relação ao módulo, né, do campo magnético, a gente pode dizer que se R é o raio da espira, I é a corrente elétrica que está passando pela espira, e o μ0 é a permeabilidade do meio, a gente pode usar a seguinte relação matemática. Campo é igual a μI divididos por 2R, beleza? Então, na nossa situação, eu tenho duas espiras, certo? E ela vai ter a posição entre elas, né? Vão ser 2 planos perpendiculares. Então, por exemplo, eu poderia dizer que para cá eu teria o campo magnético da espira 1 e para cá eu teria, por exemplo, o campo magnético da espira 2. O meu campo resultante vai ser um camarada dessa forma aqui, né? Então, a gente pode dizer que o campo resultante, eu vou chamar de BR, tá? Ao quadrado vai ser B1 ao quadrado mais B2 ao quadrado. Então, a nossa missão é achar quanto que vale o campo da espira 1 e quanto que vale o campo da espira 2. Então, a gente pode dizer assim, ó, que B1 é igual a μ vezes I divididos por 2R, certo? Olha a fórmula aqui. Então, vai ficar assim para a espira 1, ó, 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, que vai ser de 4 A, certo? Divididos por 2, que multiplica o raio. Aqui a gente tem que ter um cuidado danado, porque o raio está em centímetro e a permeabilidade está em metro. Então,
eu tenho que lembrar que para passar de centímetro para metro, eu tenho que dividir por 100. Então, aqui vai ficar o quê? 2π vezes 10 a menos 2, certo? Então, aqui vai ficar assim, ó, 4π vezes 10 a menos 7, vezes 4, divididos por 4π vezes 10 a menos 2. O 4π some com 4π, aqui fica 4 vezes 10 a menos 7, vezes 10 ao quadrado, porque essa potência aqui, quando ela vai para a parte de cima da fração, ela vai com seu sinal trocado. Então, eu sei que o campo 1 vale 4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o campo 2. Então, vamos lá. Para o campo 2, vai ficar 4π vezes 10 a menos 7, vezes, qual é a corrente elétrica que está passando na espira 2? 3 amperes, né? Então, vai ficar vezes 3 divididos por 2, que multiplica o raio, que é o mesmo raio, né? 2π vezes 10 a menos 2. Então, aqui vai ficar 4π vezes 10 a menos 7, vezes 3, divididos por 4π vezes 10 a menos 2. Corta esse com esse, vai ficar 3 vezes 10 a menos 7, vezes 10 ao quadrado. Ou seja, o campo 2 é igual a 3 vezes 10 a menos 5 Tesla. Agora é só achar o campo resultante, né? O campo resultante, então, vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 5 ao quadrado, mais 3 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Então, meu campo resultante vai ser raiz quadrada de 16 vezes 10 a menos 10, mais 9 vezes 10 a menos 10. Ou seja, isso aqui vai ser raiz quadrada de 25 vezes 10 a menos 10. Então, eu sei que o campo resultante é raiz quadrada de 25 é 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Beleza?